Olá, eu sou Samantha Dalmas e você está no podcast Seguindo Sonhos. Esse é o primeiro podcast da série Seguindo Sonhos, um podcast que vai tratar de diversos assuntos, entre eles empreendedorismo, cultura, saúde, segurança e muito mais. O tema do primeiro podcast de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, terapias, tipos de terapias. Numa breve pesquisa na internet, uma pesquisa bem superficial, eu descobri ali mais de 50 tipos de terapias, entre reiki, cromoterapia, aromaterapia, hipnoterapia, psicologia tradicional, psicologia natural, enfim, são tantas nomenclaturas que às vezes a gente fica confuso na hora de entender o que cada um desses profissionais fazem e qual é a melhor terapia para cada caso. Então, hoje vai ser um bate-papo sobre isso. A gente vai aprender um pouco mais desse universo com 3 profissionais da área. Eu quero apresentar para vocês Delma Nascimento. A Delma Nascimento, ela é psicóloga clínica com especialização em psicologia escolar. A Silvia Regina é terapeuta de terapia reencarnacionista. É um nome difícil de falar. E o Guto Martinez, que é hipnoterapeuta, trabalha com hipnoterapia. Então, a gente vai entender um pouco mais de cada uma dessas terapias. Gente, eu sou terapeuta reikiana nível 3, cursando mestrado. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas terapias, vai bater um papo bem gostoso, bem tranquilo. E se você tiver perguntas, pode mandar, tá? Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês que estão em casa se inscrever no canal, dar um like, clicar no sininho, porque tudo isso vai nos ajudar a fazer o canal crescer. E o canal crescendo, a gente pode estar aqui toda semana trazendo coisas bacanas para vocês. Bom, para começar, eu já queria começar, então, com uma pergunta polêmica. Não é muito polêmica, não. Terapia é para todo mundo? Todo mundo precisa de terapia? Na opinião de vocês? Todo mundo. Inclusive os terapeutas. Inclusive os Principalmente. Principalmente. Engana-se quem acha, né, que terapeuta é o Buda, né? Acho importante a terapia, sim, para todos. Por quê, Si? Todos nós temos questões de ordem emocional, né? Sentimentos, e o autoconhecimento, que é importantíssimo, né, na nossa jornada aí, né, de vida, né? Então, por conta até do autoconhecimento e dar conta e o fortalecimento, né, interior ali das nossas demandas, né, de vida. Com né? certeza. São muitas, né? São. Aproveitando o gancho, Si, explica pra gente um pouquinho sobre a terapia que você trabalha, reencarnacionista. Que é uma terapia que todo mundo tem muitos questionamentos, né? Ninguém entende exatamente como que funciona. Tá. A psicoterapia reencarnacionista, a investigação do inconsciente, ela é um tratamento. Antes nós chamávamos a investigação do inconsciente de regressão. Coube melhor de uns anos para cá, né? A gente fez essa alteração para a investigação do inconsciente, porque é um fenômeno, a investigação do inconsciente é um fenômeno, e que abarca muitas coisas que acontecem durante esse fenômeno. Eu digo que é tratamento porque existem as regressões. Só que eu não posso fazer a investigação do inconsciente ou regressão, como antes a gente falava, né? E deixar a pessoa solta com os conteúdos que são trazidos. Então, a gente alterna as sessões de conversa com as investigações do inconsciente. A reencarnação, ela não é uma religião, né? Ela está no budismo, ela está no hinduísmo, ela está no espiritismo. As pessoas, às vezes, ficam confusas, né? Verdade. É uma terapia espírita, é uma terapia... Não, ela é uma terapia que ela tem a base operacional dela, a reencarnação, né? Então, tem pessoas que
não se dizem religiosas, no entanto, ela fala, olha, eu não tenho religião, só que eu sou reencarnacionista, né? Acredita? E acredito na reencarnação, né? Qual foi a outra pergunta que você me fez? Desculpa. A outra pergunta na verdade, não foi uma outra pergunta, vai ser agora. Tá. A terapia reencarnacionista, ela serve para qualquer pessoa, para qualquer idade, criança, qualquer idade, qualquer pessoa pode fazer? Ou tem uma contraindicação? Não, embora a base dela seja a reencarnação, todos podem fazer a psicoterapia, o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente. Até quando as pessoas procuram o tratamento, eu digo, olha, você não está fazendo regressão ou somente a investigação, você está fazendo um tratamento. Que a gente vai alternar. Na primeira sessão a gente conversa sobre as questões da pessoa e a partir do segundo, terceiro, ela já vai para investigação do inconsciente. Não precisa ser necessariamente reencarnacionista, porque tem questões que nem são de vidas passadas. De vidas passadas, às vezes, né? uterina, né? Às vezes exatamente. É. E eu não estou na condução do processo do trabalho. Então, quem está sabendo o que realmente está acontecendo com aquele assistido é a espiritualidade, né? Uma coisa que é muito interessante, a doutora Delma vai poder confirmar isso, né? Como psicóloga. Muitas pessoas trazem traumas da primeira infância. Sim. Então, essa terapia, ela pode, paralelo à terapia tradicional, né, ela pode ser um auxílio, uma terapia complementar para ajudar? Pode, isso já aconteceu, essa parceria, né, entre mim e outros psicólogos, já aconteceu. Algo que é muito interessante, né, que eu costumo dizer, nada substitui a medicina tradicional, a terapia tradicional. As terapias integrativas, elas estão aí, e muitas, para nos ajudar, e servem como um apoio, né? Como uma alternativa para ajudar no tratamento, e né? Às vezes até um complemento. Um complemento. Porque nós não somos só um ser carnal, né? Claro que não. Nós somos um conjunto de elementos. E nesse conjunto de elementos, o que acontece? O paciente, às vezes, ele chega até um determinado ponto. E a partir dali, a gente tem que ter consciência disso e trabalhar ele para que ele também procure terapias integrativas, faça uma parceria em outras Sim. áreas, porque nem tudo você consegue acessar. Com né? certeza. E a gente tem que também entender que há limites entre nós, apesar de que isso é ter a consciência terapêutica, né? Que é muito importante. Isso. Nesse sentido, e é muito bacana porque, assim, a vida uterina, eu trabalho a partir da vida uterina, que é uma ciência mais atualizada de Freud para cá, né, da psicanálise. Da psicanálise. Eu sou psicanalista. Então, só que Freud trata a partir da infância. Sim. Né? Eu vou um pouquinho mais profundo, eu entro um pouquinho mais no processo uterino, porque eu acredito que os traumas da gestação também são intensos. E eles, às vezes, é mais intenso do que da infância. Sim, né? muito, inclusive é muito comum, em muitos casos, né? Muito comum. A rejeição no primeiro momento. Isso. Né? E isso tudo você vai acumulando traumas. E você, às vezes a pessoa ela traz questões em um determinado momento da vida, e ela, mas eu tive uma infância boa, ele não consegue entender de onde que vem esses traumas, e muitas vezes é aí da própria rejeição, né? Sim. Ou, na perspectiva reencarnacionista, de outras experiências pregressas, né? Experiências pregressas, né? Então, a gente... Então, o fato é que todo mundo tem trauma. Todos têm trauma. Não tem Seria pra onde impossível correr. não ter, né? Meu Seria Deus, impossível não ter. Todos. Eu achava que eu era a única traumatizada. Bom, me sinto bem ouvindo isso agora.
Não, todos temos traumas e esses traumas, eles não necessariamente são só coisas dolorosas. Às vezes são traumas, como ela diz, né, de outras reencarnações, eu acredito nisso, apesar de ter a terapia, a psicologia tradicional, eu acredito na reencarnação e nas sequelas que se ficam da evolução, porque este planeta é para isso, para uma evolução. E a gente precisa, para evoluir, você precisa ali passar por algumas coisas para aprender, né? E às vezes tem o paciente que ele internaliza um trauma sem ser um trauma. E isso é muito interessante. E aí já é uma coisa muito interna. Ele começa a achar que ele é incapaz, Sim. ele cria uma fantasia, né? Que aí é onde eu acredito muito, que é mais o processo da reencarnação, só que eu não trabalho essa parte, e aí é onde a gente encaminha para determinados profissionais, como da reencarnação, ou no caso da hipnoterapia, reiki, eu já encaminhei para Samantha, Sim, né? muito A bom. gente trabalhou Muito em bom, conjunto. muito bom. É que é legal que, de qualquer forma, cada terapia acaba sendo uma ferramenta diferente buscando o mesmo objetivo, né? Que é tratar um problema, acabar encontrando esses traumas, Sim. essas situações. E isso, com certeza, igual eu estava falando, os traumas realmente são necessários. Porque se a gente tiver só uma vida boa, a gente não vai dar valor para nada, né? A gente precisa das dificuldades para poder acompanhar aí, evoluir e poder dar valor a cada situação boa. Até porque a gente, aqui não é um resort, né? Não Essa é. vida aqui a gente veio com algum A gente propósito, não veio a né? passeio, né? Pena! Eu quero aproveitar a deixa dela, né? Quando ela fala de percepções, né? Então, às vezes, ela citou, né? Às vezes não é trauma, né? Às vezes é uma percepção ali, há uma distorção, que é o que a gente chama na psicoterapia reencarnacionista, as versões, né? A versão persona e a versão espírito, né? Porque o espírito, você é espiritualista, já percebi, né? Nós somos essência, nós não somos, estamos. Então, eu estou, Silvia, né? Guto, enfim, nós estamos. Agora, para que, qual a nossa função, né? E experiência aqui, né? Então, tem muito a ver com a percepção, a persona, o que a gente chama de o rótulo das cascas, né? A personalidade, ela chega com toda uma história, um drama, uma dor, né? E aí a gente vai investigando, vai entrando em contato ali, aprofundando, né? E ela percebe que aquilo é uma ilusão, né? Não tirando a legitimidade dos traumas, das dores, muito pelo né? contrário, né? Só que ela vai buscar a versão espírito, né? Do para quê daquela experiência e aquela percepção que ela tinha, que você citou a percepção, da personalidade ou do rótulo das cascas, como a gente também gosta de falar, porque a gente não está, então desencarnou, descascou, né? O corpício fica, né? E a alma, o espírito, segue, né? Então, ela vai buscar ali da experiência ou daquela questão, daquele drama dela, né? Vai buscar um conhecimento de causa para se melhorar, para autoconhecimento, né? E para aproveitar melhor a encarnação dela, e agora falando para os reencarnacionistas, né? Para aproveitar melhor a reencarnação dela. A minha avó, eu vou abrir um parênteses, que eu lembrei. Minha avó, ela falava, ela acreditava muito nisso. Ela falava, você não veio no mundo só para poluir, não. Vai estudar. Você veio com propósito. Eu era uma criança, eu falei, meu Deus, o que ela está falando? Que essa mulher é louca. Mas é verdade. Mas falando sobre Guto, a percepção... deixa eu te fazer uma pergunta, Guto. Me fala um pouquinho sobre hipnoterapia. Estão perguntando aqui no chat aqui. Vamos lá. O que é a hipnoterapia e... pegando o gancho da terapia da Silvia, ela serve para qualquer faixa etária, qualquer pessoa pode... A única necessidade que nós temos para que seja feita a hipnose clínica, né, a hipnoterapia, é que haja a vontade da pessoa de ser tratada primeiramente, acredito que na maioria, né? E que a pessoa seja inteligível. Porque eu preciso me comunicar com ela, preciso que ela consiga me entender e eu consiga entendê-la. O que seria inteligível? Uma pessoa que consiga se comunicar, que consiga me entender, entendeu? Se fosse alguma pessoa com um problema psicológico na fala,
alguma coisa que impedisse ela de se comunicar comigo, haveria essa barreira. Entendi. Mas, a princípio, para todos, nunca conheci uma pessoa que não precisasse de algum tipo de terapia e acredito que a hipnose sirva para todos. A hipnose, embora haja aí diversas místicas em cima que a pessoa fica controlada por mim, que está sob meu controle, inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes, né, e houve essa conversa, na verdade não. O momento da hipnose, o paciente, o cliente, a pessoa que está sendo submetida a ela, na verdade está até 400 vezes mais alerta e focada, Nossa. entendeu? Então, é ela que domina completamente o tratamento, o passeio, digamos assim, né? A experiência. Se eu pudesse usar uma metáfora, igual eu estava passando para vocês, eu sou apenas um GPS. Você me diz qual que é o seu objetivo, o seu destino, e a gente vai traçar esse caminho. Se em algum momento eu peço para que entre à direita, faça alguma coisa e não é do seu interesse, como você está no controle 100% do tempo, você não vai fazer. Entendeu? Se é algo que não é bom para ti, simplesmente não faz. Mas a pessoa não fica 100% hipnotizada. Não, vamos lá. Vou fazer essa pergunta para todos aqui, simplesmente para que possa Pra gente explicar. entender, né, como Vocês que é. já foram hipnotizados alguma vez? Não. Eu assisti. Já assistiu, Já mas assisti passou o por pessoal- isso? Não. Passou pela hipnose? Passou? Eu nunca das Teve vezes contato? que me tentaram hipnotizar, nunca conseguiram. E aconteceu a mesma coisa comigo. Tá. Você? Nunca. Então, o legal é que a gente passa quase 80% do nosso dia hipnotizado. Isso é uma Porque é um realidade. estado natural da mente. A hipnose está em tudo hoje, em músicas, em comerciais, internet, propagandas, o filme. Um filme romântico que a gente vai assistir, a gente sabe que tudo aquilo ali é uma fantasia, não existe, só que em Você determinado chora, né? momento... Não que o romance não exista, gente, calma. Que aquela cena, aquele filme, aquela sou uma história mulher ali é uma romântica. ficção, mas a gente acaba embarcando nessa trama e acaba sentindo o que é proposto pelo filme, por exemplo. Uma música que te traga felicidade, melancolia, se trata de hipnose, entendeu? Então, essa é a prova. A verdade que possivelmente que ocorreu com vocês nessa tentativa de ser levada ao transe e não ter dado certo, talvez foi uma barreira de vocês. Vocês não se permitiram ou estavam desconfiadas por conta das nossas ideias mentais, né? A principal, por exemplo, para que dê certo, legal, isso é bacana, eu quero fazer. Vai funcionar. Ó, isso é interessante, mas não sei se é para mim, pode funcionar ou não. Olha, isso eu não sei se é legal, não sei se vai funcionar, não vai funcionar. Isso definitivamente não é para mim, não acredito, não quero, não vai funcionar. Mas numa conversa que a gente chama de pre-talk, né, uma conversa anterior, para poder explicar como funciona, isso pode ser mudado e chegar na primeira ideia mental, entendeu? E a gente conseguir fazer essa indução ao transe. Que legal. Eu estava conversando isso ontem com uma paciente, que ela... quando a gente começou um trabalho, ela era muito resistente, assim, e, de certa forma, ela desaparecia. Ela queria estar escondida, né? E esse estar escondida, nas minhas coisas normais, nas minhas pastas de paciente, ela desapareceu. E foi incrível. Eu não achava essa pasta de jeito nenhum. Eu falava, gente, eu não tiro daqui, aonde foi parar? O dia que ela quis se mostrar, essa pasta apareceu. E estava embaixo de tudo e eu já tinha olhado lá. Olha que interessante. Então, eu apresentei isso para ela, para que ela entendesse o processo de quem você está tentando esconder. De você mesma, né? Aonde você não quer ser vista por quem, né? E dentro desse processo, eu disse dessa troca. Eu falo que é uma troca da psique. Eu empresto a minha para o paciente e o paciente ele empresta a dele para mim. Eu acredito que a hipnose, de certa forma, deve ser essa troca também, eu imagino, né? Meio mais permissivo. É mais permissivo. Permite apenas que eu consiga conduzi-lo ao objetivo, né? Ele empresta ali o espacinho para que eu possa apontar para ele o melhor caminho para a resolução do problema. Que, inclusive, quando estava falando sobre a percepção, que foi comentado, é muito importante, porque às vezes esse trauma, se for analisado, o fato concreto, não seria um trauma. Só foi analisado por ele
de um ponto de vista ali que para ele não foi bacana. Sim. Entendeu? Que aí é isso que fica gravado na nossa mente e acaba trazendo problema, que através de uma das ferramentas dentro da hipnose que nós usamos é a regressão. E nessa regressão a gente entende, volta para lá para que seja ressignificado isso. Porque a nossa memória prega peças, né? E a nossa memória não é de fato o que aconteceu. É aquela brincadeira que a gente faz. Toda história tem um lado A, o lado B e a verdade. É verdade. E é isso que aconteceu na 99% dos casos. Aconteceu um fato, foi interpretado pela pessoa daquela forma e que foi feita uma programação na sua mente que se carregou por toda a vida, que qualquer outro acontecimento que acabava insistindo nesse ponto de vista dela, reforçava ainda mais, trazendo para hoje aí o que a gente vê como ansiedade, depressão, Seria e uma, todos os outros uma problemas, crença bloqueios. limitante? Acaba se tornando. Mas é que a crença limitante, vão até, não sei se ratificar o que eu vou dizer, mas seria apenas um dedinho aí do que pode ser criado através desses traumas, essas percepções da pessoa, né? Caramba. Eu vou dar um exemplo particular, uma história minha, né? Para ficar entendível. Manda. Meu pai sempre foi bravo, mas um excelente pai. Isso eu tive uma infância maravilhosa porque eu tinha um pai que era todo maravilhoso nas brincadeiras, no passear, no divertir, enfim. E eu lembro, quando eu era criança, e isso eu entendi que foi um trauma por percepção. Quando eu cheguei, eu acho que mais ou menos com 8 ou 9 anos de idade, quando ele chegava, eu corria até ele e me jogava. E um dia ele me pegou no colo e falou, filha, o papai me jogou um pouquinho, mas ele falou, você está crescendo, ficando mocinha, e o papai não vai mais pegar você no colo, porque agora você está mocinha. E me botou de lado. Até aí, no primeiro momento, eu entendi completamente. No segundo momento, veio meu sobrinho de 2 anos de idade, correndo. E aí é onde a gente faz por percepção, tá? O que acontece? Esse sobrinho chegou, são as entrelinhas, e o meu pai automaticamente pegou ele e jogou. Se talvez não tivesse vindo este sobrinho em seguida, eu não teria tido a percepção que eu tive, que foi... Foi um gatilho. Não, ali desenvolveu um trauma, uma percepção de trauma, né? Que é uma percepção distorcida que virou um trauma. O que acontece? Ali, quando ele me colocou no chão e ele pegou o meu sobrinho, ele jogou. Ao jogar o meu sobrinho, a primeira coisa que eu pensei foi... Meu pai não me ama mais. Ele parou de me amar para amar o meu sobrinho. Essa foi uma linguagem do ato ali, do momento, que eu visualizei. Eu só fui entender isso. E a gente, assim... Aí, por que vira o trauma? Porque aí eu já começo a discutir com o meu pai. Eu não me sinto amada. E aí... Já não se sente mais parte. Eu não sinto mais parte. Ele não ama mais a mim Sim. e ama o outro. Aí a gente começou a se confrontar. Então, E qual que era a tua idade, não é? eu devia ter uns 9, 10 anos. Eu já estava realmente ficando uma mocinha. Pré-adolescente. Pré-adolescente. E ele não... Só que o momento ali do meu sobrinho ter aparecido foi onde eu distorci a situação. Ele nunca deixou de me amar, né? E aí, nesse movimento... eu confrontava que se ele falasse que isso aqui era um plástico, eu ia falar que era um vidro, um nylon, mas nunca um plástico. Talvez fosse a sua forma de chamar a atenção dele Exatamente. novamente, né? Aí eu comecei a fazer os processos de tentar ser amada de novo. Chamando a atenção. Exatamente. Aí, aos 19 anos, nós tivemos... Eu sempre fiz muita oração com os meus pais, assim, né? E aí, ela vai entender o processo. Nessa oração, eu e meu pai estava fazendo uma oração juntos e tivemos lá um momento de percepção de um anjo chegando próximo, né, de nós, aproximou e foi embora. Eu tive essa visão e aí, quando eu fui falar para ele, ele falou para mim também. Falei, você viu mesmo que eu? Que interessante. Passou. E aí, depois disso, que aí eu fiz... Por mim mesma. Falei, onde eu comecei a brigar com meu pai? Foi em que momento? Em que né? momento? E aí eu fui tendo a memória, acessando essa memória desse pai, me colocando do lado, chegando meu sobrinho. Então, às vezes, é o que eu falo, não foi um trauma.
Porque, na verdade, ele nunca deixou de me amar. Mas a percepção que eu tive do momento da rejeição ali, da falta, né? Daquele amor que nunca deixou, na verdade, é o que fez com que eu ficasse rebelde. E você imagina quantos pré-adolescentes não sentem essa rejeição ou têm essa percepção que às vezes não estão nem sendo rejeitados, né? Na psicoterapia reencarnacionista, investigação do inconsciente, a gente trata isso como o conceito gatilhos. Gatilho. Aquela situação, pessoa que ativou em você aquela emoção, aquele modo seu operante de ser, estar nas tuas experiências, E você né? reconhece, né? Porque o que a gente vai buscar o tempo todo no tratamento é a personalidade congênita, que é a que a pessoa nasce com ela. Então, eu costumo dar o exemplo assim, né? Às vezes tem uma família que tem 3 filhos, 2 filhos, né? Mesma criação, mesma educação, o mesmo pai e a mãe, aqueles valores, aqueles O mesmo princípios. DNA. Só que tem singularidades, modos operantes de ser e estar nas experiências, que são singulares, que são só daquela pessoa, é diferente, mesmo sendo irmãos, né? Então, isso a gente chama de a personalidade congênita, que é a que reencarna. Então, tem gente que reencarna com a tendência de sentir-se rejeitado, né? E aí vem um gatilho, morro de amor pelo pai, né? E aí vem essa experiência, né? Aí eu aciona, por isso a gente chama o gatilho, né? Aquela tendência minha em sentir-me rejeitada, coisa que realmente era uma distorção da personalidade, que não é esta, né? E aí a gente busca ali o autoconhecimento, essa tendência, né? E faz a sua melhoria, né? Porque o nosso movimento é esse, nos tornarmos melhores a cada momento, né? E as dificuldades, elas vão fazendo com que você vá evoluindo, né? É justamente... não importa em qual área você está, se você está estudando, se você está trabalhando, sempre vai ter um processo, nunca dá para parar, né? Não dá para falar, não, cheguei no meu máximo. Não, você vai aposentar, você vai encontrar novos desafios. Então, tudo nesta vida é um desafio e um eterno esperar. A conclusão, realmente, né, quando dizem que somos perfeitos, realmente só acaba no momento que a gente morre, né? A gente acaba o nosso ciclo, aí sim a gente se fez por completo. Antes disso, a gente está em eterna evolução. Bom, até o ponto dela, que daí nós já temos relativo, que daí nós temos as próximas. Porque diz que não acaba, né? Enfim. A vida continua, gente, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui para o Guto, da Solange Trajano. Obrigada, Solange, pela pergunta e pela audiência. Qual o caso específico poderia se usar na técnica de hipnose? O que precisar tratar. Qualquer caso? Único problema, o único medo, a única dificuldade da hipnose é a pessoa não querer ser tratada ou ter algum bloqueio que não aceite entrar em transe, igual a gente estava conversando, já acaba não entrando. O maior problema que pode acontecer é não acontecer nada. E deixa eu fazer desculpa a minha ignorância, é uma pergunta. Já aconteceu da pessoa ser hipnotizada e não voltar? Não. Alguma vez? Ou Isso, não existe não, isso não existe. E nem na terapia reencarnacionista? De jeito nenhum, não porque... existe. É porque as pessoas têm essa dúvida, né? A gente costuma brincar... Tem medo, né, de fazer. A gente costuma brincar que, na verdade, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Você tá ali, consciente o tempo inteiro. Quando nós dizemos inconsciente, subconsciente, é uma metáfora ali, uma forma de desenhar mais fácil para que possa entender que ali nós vamos trabalhar um outro ponto da sua mente. Então, você está consciente o tempo inteiro, lembra que eu disse que é você que está no controle? Sim. Então, você não vai para lugar nenhum. Ali você tem um controle total da situação. Você apenas permite que seja conduzida a encontrar ali o seu trauma, o seu episódio ali, que precisa ser trabalhado e ressignificá-lo. Mas aí, vamos lá. A pessoa descobriu ali qual é o trauma dela. Tá. E aí?
que a gente faz com esse trauma? Então, Como que a gente resolve depois? Porque ela não no, pode ir embora com o trauma. Sim, né? exatamente. Eu trabalho com a linha de... Eu não trabalho com sessões. Não são diversas sessões. Tratamento. É o tratamento. E eu busco fazer esse tratamento já na primeira sessão. Dependendo da necessidade, a gente vai verificar aí uma outra sessão, mas eu não estabeleço que precisa me visitar uma vez por semana, 2 vezes por semana, não, porque eu busco trabalhar o problema dela já na primeira sessão, no primeiro atendimento. Então, a partir do momento que nós identificamos ali, seja o episódio inicial, o sequencial ou o final, encontramos o que ocorre. Então, ali a gente já trabalha, já ressignifica, para que já saia daquela para a próxima, pronta, trabalhada já satisfeita. E no término, ela não esquece de nada, ela sabe de tudo o que aconteceu, ela tem a consciência plena de tudo que foi trabalhado. E é através disso que já sente, já no final do tratamento, essa mudança. Entendi. E talvez seja uma pergunta, o tratamento não acaba ali, no momento que eu dou tchau, fecho a porta e a pessoa vai embora. Porque por ser trabalhado diretamente no seu subconsciente, é algo que se perpetua. Vai. Então pode ser que 20, 30 dias depois, você está ali dirigindo, andando, ouvindo uma música, do nada apareça um insight e fala, poxa vida, para resolver essa situação, para mudar essa minha ideia, era só ter feito isso diferente. É muito parecido com a tua terapia. É parecido, não é exatamente, mas lembra muito, né? A questão do inconsciente, né? Quando ele é acessado ali. Só que a pessoa não entra em transe, né? Na investigação do inconsciente. E eu também não estou conduzindo o processo. Então, eu não posso, por exemplo, a lei do esquecimento precisa ser respeitada. Então, eu não posso dizer, agora você vai para o período, para a fase uterina. Né? Agora você vai para a Idade Média. Não, isso não é feito. Então, sim, é um fenômeno, ele disse, a pessoa fica super consciente, porque o psiquismo da pessoa passa por um fenômeno, altera, vamos falar na linguagem espiritualista, a aura, né? Ela expande, a consciência expande, e ela vai alçar ali a mente dela mais sutil, coisa que a persona, né? O ego, que é uma função da mente, ele opera muito através da personalidade, mais aquelas questões transitórias de ilusão da personalidade. Então, é um fenômeno, expande, eu não fico na condução dizendo você vai para cá ou vai para lá. É um fenômeno espiritual, preciso esclarecer isso. Eu costumo citar o nosso lar, só que há muitas colônias espirituais, né? Vamos falar da reencarnação e não espiritismo, mas vamos falar da reencarnação, da vida pós-morte, da imortalidade da alma e das colônias, né, extrafísicas. Então, quando a gente desencarna, e eu cito o nosso lar, porque é o mais conhecido, Chico Xavier e tal, mas há muitas moradas, né? Há muitos lugares. Então, quando essa pessoa vai para o plano espiritual, é mostrado para ela uma tela mental, obviamente, né? Esta tela, ela é baixada também num trabalho de investigação do inconsciente, em que a condução está com os trabalhadores da psicoterapia reencarnacionista, né? E os mentores individuais, pessoais da pessoa, que acompanham a pessoa desde que ela reencarnou. Então, por isso que a gente conversa num primeiro momento do tratamento e no segundo e terceiro a gente investiga, porque eles que preparam o que o assistido pode acessar e respeitando sempre a lei do esquecimento. Então, eu não digo você vai para cá ou vai para lá, a pessoa termina, o processo dura mais ou menos umas 2h30, o trabalho de investigação. São 2 situações que acontecem durante as investigações, desligamento de traumas, que pode ser desta ou de vidas passadas, e conscientizações, quando a espiritualidade traz ali uma história que pode ser sobre uma vida dela ou não necessariamente, pode ser uma história onde a gente vai conversar por que a espiritualidade trouxe isso para você, o que tem a ver com a tua questão e com a sua personalidade congênita, né? Entendi. Porque ela já reencarnou com aquelas necessidades e aí a gente vai esmiuçar
Isso daí, então eu não vou na condução do processo. Quem está na condução, essa mesma tela mental, ela é baixada. A sala onde eu atendo, ela funciona como uma oficina extrafísica mesmo. Essa tela ela é baixada na hora de um trabalho de investigação, onde essas duas situações vão acontecer. A pessoa expandiu a aura, né, o psiquismo dela, né, entrou num estado alterado e ela vai, através desse centro aqui de sensibilidade, né, sutil, ela vai acessar e ela vai me dizer o que ela está percebendo, sendo que a condução é deles. E a minha função é, claro, acompanhar, porque tem uma técnica, tem o ponto bom, o ponto ótimo que a gente precisa, né, atingir. Então, eu tenho de estar sempre atenta à técnica e anotar absolutamente tudo que a pessoa estiver Você faz uma anamnese acessando. Faz uma anamnese antes e depois anota tudo para confrontar. No primeiro atendimento, nós vamos conversar sobre aquilo que está afligindo ou angustiando a pessoa, né? A partir do segundo, sim, ela vai preencher uma ficha. E a partir do segundo, ela vai ter a experiência de investigação do inconsciente. Eu não estou na condução do processo, só que eu preciso dominar a técnica, né? Eu atendo desde 2013 com a PR, que é como a gente chama também a psicoterapia reencarnacionista, para a gente chegar naquele ponto ali onde ela desligou efetivamente ou atingiu, né, aquela compreensão. Agora, o autoconhecimento é um processo. Você está correto, Guto, né? Acho que você também falou. Vai até o último dia que a gente está aqui, né? Tem uma pergunta aqui, gente. Nunca vai acabar. Do Douglas Ferreira de Souza. O Douglas está perguntando, esses métodos tratam de casos de bipolaridade? Antes de responder, psicóloga Delma, explica para a gente, para quem está em casa, né? O que é bipolaridade? Assim, brevemente, Tá. E aí vocês respondem se cada terapia de vocês Eu vou falar trata. muito no senso comum para facilitar, tá bom? Tá. Para ser mais rápido o entendimento Tudo bem. de quem está assistindo. A bipolar... imagina uma régua, tá bom? Então, a gente tem uma ponta da régua e a outra ponta da outra régua. Então, as duas pontas são as extremidades. E nós temos o meio da régua, que é o equilíbrio. Então, é uma média. Nós, na população em geral, devemos estar dentro dessa média. Quando a gente tanto, né, sem nenhum transtorno de bipolaridade ou qualquer outro tipo, a gente vai navegar próximo da régua para o lado da direita, próximo da régua para o lado da esquerda. Então, quando nós temos esta característica de navegar dentro dessa média, a gente fica com uma psique saudável dentro da régua, né? O que a bipolaridade faz? A bipolaridade, ela ultrapassa essa régua, tanto para a mania, então é aquele pensamento eufórico, aquele pensamento de euforia mesmo, né? De, vamos lá, vamos acontecer. Daqui a pouco. E não é daqui a pouco, ela tem um período em que ela vai passar na mania e o outro período que ela vai passar na depressão, tá? Então, por isso que eu uso como a régua para entender, porque a bipolaridade, a pessoa, ela, em terapia, a gente consegue manter ela nesse equilíbrio, porque quando ela está sem a medicação ou sem um tratamento, muitas vezes ela vai ou para euforia ou para depressão. E a terapia a psicologia tradicional, a gente sabe que trabalha com certeza. A de vocês trabalha no auxílio no... Ótimo, Thelma, porque a gente não dispensa de jeito nenhum que a gente fala, né? A medicina, né? Porque quando chega na ponta física, precisa sim restabelecer, organizar, né? Essa questão bioquímica, né? Sim. Quando chega na ponta física. Sim, ela trata a bipolaridade nesses níveis mais sutis, né? Porque chegou na ponta física. Mas e aí? Como Virou é que eu uma faço? patologia. Virou uma patologia. E agora, Aí como é tem que eu faço para tratar trazer com a medicina tradicional? E aí, como que eu faço para trazer essa ordem para o meu sistema,
mais sutil, né? Então, nesse ponto, ela é bem eficaz também, porque ela organiza Existem a estudos... bioenergia e a mente da pessoa. Sim, existem estudos que comprovam que toda doença patológica, ela inicia de forma psíquica. Por isso que é importante a prevenção, através de terapias. Hoje em dia, a gente, como eu falei, numa breve pesquisa, eu encontrei mais de 50 tipos de terapias. Então, tem terapia para todo tipo de pessoa, para todo tipo de, né? E eu quero fazer uma observação que você também fez a pergunta assim, qual a melhor terapia? A melhor terapia é aquela que vai dar conta da tua questão. Da sua questão. E aquela que você vai se sentir confortável em Isso, participar, que vai fazer né? verdade, Exato. né? A tua... Mas da busca do paciente, o importante né? é que a pessoa busque uma ajuda de um profissional. De um Sim. terapeuta integrativo. Hoje, o SUS, ele já oferece gratuitamente algumas terapias integrativas, como o reiki, a acupuntura, qual mais me fugiu aqui agora? Cromoterapia. Aromaterapia, psicólogo tradicional, né? Então, no SUS é só se inscrever no posto de saúde, né? Numa UBS, né? Faz uma inscrição e aguarda chamar. Mas tem os terapeutas, né? Que não é tão caro como as pessoas acham. Tem muita gente que acha que é uma fortuna, que não vai conseguir pagar. Mas vale a pena, é um investimento que vale a pena. Cuidar da saúde mental. E evitar doenças, né? Evitar realmente problemas. Trabalhar com a prevenção de doenças. Inclusive, eu não sei até onde me cabe, mas eu ouso dizer que muitas das doenças hoje são psicossomáticas. Sim, iniciam na cabeça, inclusive, dando continuidade à resposta da sua pergunta, sim, nós tratamos também a parte da bipolaridade. E da forma com que ela explicou da régua, eu geralmente gosto de trazer uma montanha-russa. Hoje, é natural que no nosso dia a gente tenha picos e vales. Então, é normal, a gente vai passar assim durante o nosso dia por um pico de ansiedade, um pico de depressão. De raiva. A gente vai ficar no sobe e desce o dia inteiro, que novamente é necessário isso, a gente passar por isso. O que não pode, como ela disse, é o período. É permanecer por muito tempo nesse estado de ansiedade ou nesse estado de depressão. Aí a gente precisa ali encontrar essa flutuação somente aí nesse centro, para que a gente possa trabalhar e aprender também, tanto com a parte que nos estressa, com a parte que nos conforta. Excelente. Gente, tem mais perguntas. Vou dar uma acelerada aqui. Cadê? Perdi. Achei. O nome dele é Pior Ouvinte do Valdir. É o nome. De acordo com a minha psicóloga, eu tenho complexo de Édipo. Mesmo tendo tido uma ótima relação com meu pai e uma grande rivalidade com a minha mãe. Olha, vamos lá, então. Esse olhar foi para mim, né? Foi. É Freud isso. É muito freudiano mesmo, né? Quando a gente faz uma análise, todo paciente, se o psicólogo for fazer se ele for da psicanálise, ele vai fazer uma base entre o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Como as relações entre pais e filhos ocorreram. E também o que foi internalizado, porque é aquilo que aconteceu, entre aspas, comigo, né? Na situação. Tenho a bagagem que eu trago, como ela diz, mas como aquela relação ocorreu. E aí não dá para eu falar, olha, você tem um problema com o pai ou com a mãe. Isso teria que ser analisado, como essa relação foi desenvolvida. Porque existem muitos casos em que filhos concorrem com os pais. O pai, ele perde aquele papel de pai e ele ganha o papel de filho, que é o que ele sempre desejou ser amado pelo pai dele, por exemplo. E aí, quando ele se torna pai, ele inverte papel e entra no papel de filho, por exemplo. Então, essa troca se torna disfuncional. Muito. Então, isso não significa que eu tenho uma excelente relação com os meus pais. Pode até ter, mas com
a troca de papéis perde a funcionalidade. E quando você perde a funcionalidade dos papéis, isso traz outras novas consequências. E aí vai gerando... E isso é cíclico, porque sai dos pais para os pais e os futuros pais. Então, esse ciclo é como se ele fosse aprendido, e aí começa a causar outros problemas, ansiedade. Eu queria que a minha mãe tivesse um papel de mãe. Aí, quando a mãe assume o papel de mãe, o filho se revolta porque ele está habituado no papel da mãe. Então, assim, é bem complexo. Meu Deus, é muito complexo. É bem complexo, por isso que a gente estuda cada caso. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. Essa é polêmica de verdade, hein? Meu Deus. Ai, lá A gente vem tem ele. visto várias vezes muitos diagnósticos Ah, que realmente, se a gente for analisar ali como a pessoa foi atendida, por quem foi atendida e tudo mais, principalmente por psiquiatras, que hoje o que eu vejo as pessoas falarem que o psiquiatra é bom porque você chega e fala, tô triste, ele te dá um remedinho e acabou, todo mundo tá feliz. Porque para ele é bom que recebeu a consulta dele, recebeu... o cliente recebeu ali a receita que queria, vai usar a sua droga lá e acabou. Você consegue analisar isso no dia a dia, muitos diagnósticos errados, simplesmente para poder satisfazer o cliente sem se preocupar de fato na resolução do problema dele? olha, eu ainda não peguei nenhum tipo de caso assim, tá? Mas, até porque a maioria dos pacientes que vêm para mim, eles não vêm medicados, Tá. tá? Os casos que eu peguei, tá? Alguns usam a medicação como mecanismo de defesa, tá? Um escape. Um escape. E não vai aceitar terapia. São os pacientes resistentes a qualquer tipo de terapia, não só o narcisista, por exemplo, porque o narcisista é perfeito. Então, a gente sabe que pelas estruturas é um paciente que ele não aceita nenhum tipo de tratamento, porque se ele é perfeito, para que ele vai passar na terapia? E isso é qualquer uma que ele Sim. rejeita. Seja até a acupuntura, ele rejeita, né? Só vai mesmo quando está numa crise, numa dor, algo que está muito intenso. Fugiu que aí ele ao controle e não fugiu tem ao mais. controle dele. Mas se ele encontra a medicação que vai fazer esse auxílio, ele para ali. Ele não vai para outros processos. Agora, o paciente... Deu uma fugidinha no pensamento aqui. Peraí. A gente retoma. O paciente que ele vem com a medicação, ele tem a falsa ilusão, ok? Que a medicação resolve o problema dele. Que é isso que você está dizendo do diagnóstico. O médico psiquiatra, ele só vai tratar por medicação. Ele não tem outra funcionalidade. Então, se você for procurar um psiquiatra, ele vai te diagnosticar, vai te enquadrar no CID, dependendo das suas queixas e do que ele identifica, e com isso ele te medica. Isso. Ok? E muitas vezes acabam não encaminhando para outras terapias. E isso é muito prejudicial, porque a causa do problema não é tratado. E aí, essa medicação fica dependente, a pessoa fica dependente da medicação e muitas vezes ele piora o quadro para a psicossomática e acaba tendo internações, câncer, cirurgias gravíssimas. Dependência, né? Dependência. E aí eu gostaria de complementar, que eu já atendi pessoas que chegaram nessa condição aí, nessa situação e falaram, olha, eu quero diminuir, eu quero parar com os remédios, né? Porque eu tomo os remédios, mas eu continuo com as minhas aflições, continuo ali com a minha angústia ou com a minha tristeza, enfim, ou com a minha divergência. Então, sim, muito importante fazer o trabalho terapêutico,
o mergulho no autoconhecimento, identificar, ter conhecimento de causa e sim depois ela consegue se libertar. Eu só quero deixar claro que eu não sou Dos contra remédios. os Não, a gente diagnósticos, entendeu. contra os remédios. Não, é. Eu acho que tem sim a sua necessidade. Eu só acho que é interessante a gente deixar um alerta para todos, assim, que por mais que tenha uma primeira opinião, tentar buscar uma segunda, outros profissionais, porque acredito eu, beleza, gente? É o meu ponto de vista, que para você chegar no remédio, esse já é o último estágio. Então, eu acho que você tem outras formas aí de tentar trabalhar, de tentar melhorar, ou pelo menos amenizar. Porque caso ainda seja necessária a utilização de um remédio, não precisa ser um nível tão alto, às vezes pode ser um mais baixo. E que mesmo assim, com tratamento psiquiátrico, busque algum outro tipo de terapia, né? Eu compartilho do mesmo pensamento e sentimento que o seu. Eu vou só retificar aqui, Claro. não, perdão. Não, vamos lá. Complementar, Vamos usei lá. a palavra errada. O que acontece nesse sentido que as pessoas acabam indo para a medicação e não para uma terapia? Muitas vezes ainda tem o preconceito de que terapia é para uma pessoa que é louca ou está com distúrbios mentais. A gente fala ainda de saúde mental, da qualidade de Muito vida. tabu, né? É muito tabu a respeito, né, da terapia. Como a reikiana. A Sim. reikiana é incrível, né? E as pessoas acham que aquilo, como que vai funcionar? Reiki é vida, gente. Né? Quem Não vai conhece, tocar. olha, quem não Vai conhece ter que fazer um episódio reiki? explicando Eu só não sobre... falei de reiki. É. Eu, a terapeuta reikiana aqui, acabei nem falando da minha terapia. Mas o que eu posso compartilhar com vocês e prestar meu testemunho, que reiki é vida e reiki salva vidas. É assim como me ajudou e salvou a minha. Mas aí no próximo programa eu conto a minha experiência. Fica- Aí vai ser entrevistando a Samantha. Vocês vão ver. Ainda bem que eu trouxe lenços. De frente com Samantha. Ai, meu Deus. Bom, tem mais perguntas, gente. E a gente está terminando. Passou rápido, né? Muito. Então, Passou. esse tema, na verdade, é um tema que não dá para fazer um podcast. Tem que fazer Vai ter que ser uma série somente sobre terapia. sobre terapia. Porque Um bate-papo com todos, é muita explicando terapia, de cada um é outro. muito assunto, muitas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Yasmin Ribeiro, desculpa. Como saber escolher qual abordagem terapêutica que combina mais com você, né? Consigo. Como que a pessoa tem que se autoconhecer. Mas no momento que ela está em crise, né? Eu falo por mim, eu já tive os meus momentos de crise também. Eu não sabia, eu não tinha muito... não conseguia ter essa percepção para saber o que era melhor para mim. Que acaba entrando no que ela acabou de falar. A gente acredita que é somente numa crise, para uma pessoa que está descompensada. A gente acaba acreditando que é somente aí que a gente precisa de terapia. Descompensada eu sou desde que eu nasci. Mas, na verdade, a gente tem que conseguir entender aí, buscar algo desde sempre. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre fui muito reticente a qualquer tipo de terapia. Nunca acreditei que seria... Sim, de diversas formas. E eu acreditava... A criação foi assim, né? Uhum. A depressão é para desocupado, frescura, isso aí é frescura e tudo mais. Não trabalha. Isso, não trabalha. É uma ignorância nossa, né? A gente acaba... Teve essa criação e hoje a gente está evoluindo e aprendendo que na verdade não. E por ironia do destino, hoje eu sou um terapeuta. Então, e inclusive foi essa terapia que eu indo estudar, indo buscar, que durante muitos anos aí já buscando saber um pouco e por dificuldades da vida... acabei demorando um pouco para estudar mais a fundo e me tornar um terapeuta nesse tema, né, da hipnose. E, igual ela falou sobre o Reiki, a transformação que foi tão forte na minha vida, o que aconteceu para mim, através da hipnose, eu estudando sobre isso, passando pelas terapias, eu me senti um covarde de não utilizar essa ferramenta para transformar outras vidas. Uhum. Foi Exatamente. ali que, em mais um tratamento, foi mostrado, né, o subconsciente trouxe que, de fato, eu precisaria utilizar isso, porque seria através disso que eu poderia fazer a diferença para outras pessoas. Que da mesma transformação que foi para mim, eu poderia fazer para outras. Entendeu? Então, a partir daí, a partir da minha transformação, eu fiz a minha formação, especialização, inclusive fiz parte da primeira turma de
pós-graduação em hipnose clínica. Que legal. E isso, graças a Deus, está me fazendo poder transformar muitas vidas, seja numa terapia ou no dia a dia, que a gente acaba utilizando as nossas ferramentas para poder melhorar o dia de outra pessoa, né? Isso é bacana você citar, porque assim, qual é a diferença entre as terapias, né? Nós temos as terapias de cunho científico e as terapias que não são científicas. Alternativas. Integrativas, alternativas. Isso. Lembrando que o terapeuta que tem um estudo baseado na ciência, ele vai ter foram testados, foram comprovados aqueles procedimentos, aquelas técnicas, os resultados, o público-alvo. Então, tudo foi trabalhado. Quando você vai procurar uma terapia, você vai encontrar um psicólogo, por exemplo, né? Vou procurar um psicólogo. Mais um é reikiano, desculpa, eu reikiana. Um é paixão, enfim. Um é comportamental, o outro é existencialista, o outro é psicanalista, o outro é cognitivo-comportamental. Hoje a gente tem a aba. Linhas, né? Então, quando você vai procurar, você não vai procurar por essas linhas. Mas, às vezes, você, se não se identificar com a pessoa, você se identifica com outra. Então, por exemplo, quando um paciente... Minha primeira entrevista, normalmente, eu não cobro a primeira entrevista. Eu cobro o valor simbólico mesmo, porque justamente eu quero que aconteça a empatia entre o paciente e o terapeuta. Porque ele está ali, às vezes ele não sabe nem quem eu sou, não me conhece, não é o que ele está buscando. Então, eu trago ele primeiro e muitas vezes, né, ficam. E acontece do paciente não ficar. Por quê? Porque tem o sistema comportamental, ele vai para esse sistema que para ele mais funcional, ele entende melhor, né? Tem aquele que prefere o divã, eu não sou terapeuta do divã, eu gosto de conversar. Então, cada terapeuta tem o seu sistema. Entendi. Gente, o papo tá excelente. Por mim, eu ficava a tarde inteira aqui conversando e aprendendo com vocês, mas infelizmente nosso tempo esgotou e o chefe está fazendo sinal ali para a gente chispar. Só mais 5 minutinhos, mãe, não pode? Eu quero agradecer demais a presença, a participação de vocês que estão em casa, que deixaram perguntas. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz mesmo, muito grata. Tenho certeza que todos aqui. Eu espero que as reflexões que foram deixadas aqui hoje, exploradas aqui, possam, de alguma forma, ter ajudado alguém que está em casa e, às vezes, no silêncio, né, na solidão da crise, né, possa, de alguma forma, ajudar e encorajar você a buscar um apoio de um profissional, enfim, uma terapia, seja ela qual for. Não espere piorar, né? Virar uma patologia, uma doença mais séria. E agradecer demais a vocês. Nossa, olha, gente, agradecemos. eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um monte de amigo bom, viu? O meu network é bom. Se for verdade, você fala, eu tenho muito dinheiro ainda. Ainda. Eu posso dizer. E, bom, é isso, tá? Muito obrigada a todos e um bom final de semana para vocês. E se vocês querem rapidamente deixar as redes sociais, um contato de vocês? Começa aí, Silvia. O meu WhatsApp é 911, né? 973658604. O meu Instagram é @psicodelma Nascimento. Meus contatos vocês vão encontrar todos no Instagram também. São os dois, tanto o pessoal quanto o profissional. O pessoal é @Guto Martinez, com S no final. E o profissional é o Guto Martinez, também com S no final. E quem quiser fazer reiki, terapia reiki, um tratamento, o meu Instagram é @Samantha, normal, sem H, Samantha, _ASDM.
É isso aí, valeu, obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigado a quem mandou pergunta e até a próxima, né?